Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, contudo, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. As livrarias por aí afora estão repletas de livros nos dando instruções e ideias para o enfrentamento da vida. Alguns com conteúdos bem legais, alguns bastante conectados com a vida, e outros que não passam de frases prontas e ideias vazias, prometendo solução de problemas de uma maneira rápida. Na verdade, boa parte desses livros resolve o problema financeiro do autor e não de quem lê. A gente continua com os mesmos problemas. Porque a vida não pode ser resolvida com frases bonitas. A vida não é resolvida com frases bonitas. A vida não se resolve com grandes pensamentos. E mais, a vida não se resolve com pregações numa igreja. A sua vida não será resolvida aqui hoje de manhã. Porque nenhum livro, nenhuma pregação, nenhuma frase, nenhuma música tem o poder de resolver a vida de uma maneira mágica. Não, o que essas coisas todas juntas podem fazer é animar o nosso coração, mudar a nossa percepção, para que nós tenhamos uma nova postura, para que aí então possamos conseguir ter condições de alterar aquilo que está tão difícil, ou se não der para alterar, ter forças para enfrentar, segurar a onda, ficar firme diante de todas essas ondas que insistentemente batem na nossa porta, batem no nosso coração. E às vezes o próprio Evangelho, o próprio reino de Deus, é usado como esses abracadabras. Frases curtas, versículos curtos, e que quando falados, eles geram um efeito muito bom. Eles dão aquela sensação de, nossa, eu acho que se eu falar esse versículo aqui de um jeito certo, as coisas se desenrolam. É um desejo nosso quase que infantil e ingênuo de achar que eu falar alguma coisa vai alterar outra. É aquela criança pequena que quando está com vergonha, ela põe a mão nos olhinhos porque ela acha que se ela não está vendo, o mundo também não está vendo. E nós vamos às vezes caindo nessa tentação de solucionar algumas coisas da nossa vida a partir de frases prontas. Não, mas não é frase pronta, é um versículo da Bíblia, mas com essa intenção no coração passa a ser uma frase pronta. Isso é longe do reino de Deus. Fantasias, ilusões, elas são sempre longe do reino de Deus. O reino de Deus, ele é a desilusão. E desilusão é uma coisa muito boa. Desilusão é um presente que você pode ganhar da vida. Porque a desilusão é o contrário da ilusão. É bom ser iludido? Não. Então é bom ser desiludido. O reino de Deus vem para nos desiludir das mentiras. Ele vem para nos desiludir de frases prontas. Ele vem para nos desiludir de coisas. 3 passos para você ficar rico. Não, você não vai ficar rico em 3 passos, isso não existe. 3 passos para ser feliz. Não, ninguém fica feliz em 3 passos. É a ilusão. E o reino de Deus vem para quê? Desiluda-se. Veja a vida com outros olhos, porque quando você cair a tua ilusão, aí existe a possibilidade da transformação. Na ilusão não existe transformação, porque o que a ilusão faz? Ela mantém. A ilusão é a lógica da manutenção, ela deixa você do jeito que você está, nutrindo dentro de você coisas que não necessariamente vão acontecer. E Jesus, o reino de Deus, os profetas, eles vivem nos chamando para colocar o pé no chão. Coloca o pé no chão. A vida pode mudar sim, mas a primeira coisa é você colocar o pé no chão. Derrubar as escamas espirituais, deixar todo tipo de ilusão de lado. E aí então existe a possibilidade da mudança e do recomeço. E aí a religião recebe grandes críticas, bem fundamentadas, bem feitas, porque ela gera ilusão, gera infantilização, entre outras situações do tipo. Essa crítica tem o seu lugar, mas ela também não é absoluta. É verdade que o mundo religioso tem potencial para enganar. E às vezes em nome da fé e com um discurso bonito, inclusive fazer com que você cruze os braços esperando alguma ação de Deus. Isso pode dar um ar bonito. Poxa, mas a pessoa está ali esperando. E Jesus não falou para a gente esperar, Jesus falou para a gente se mexer.
Os profetas não falaram para a gente cruzar os braços, os profetas falaram para a gente colocar a mão na massa, porque quem coloca a mão na massa assiste depois mudanças, desfruta de mudanças, desfruta de uma vida diferente. E existem então alguns textos da Bíblia que eles são erroneamente lidos e geram muita tristeza no coração das pessoas. Para ilustrar para você hoje de manhã, talvez, acredito que o salmo mais famoso da Bíblia, que todo mundo sabe pelo menos o versículo 1 de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Poxa vida, que coisa linda. E é lindo, é maravilhoso. A questão é como essas palavras vão entrar no seu coração, o que é que você vai fazer com elas e com que intenção você está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque pode ser que seja dito, seja feito, seja orado, num sentido de uma proteção, de que nada, de fato material, inclusive, que a nossa lógica geralmente é materialista, me faltará, ou de que nada ruim nos acontecerá. Mas e o versículo seguinte, você já leu? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande por onde? Pelo vale da sombra da morte. Opa! Então na vida tem um pastor, mas o mesmo Davi que ora dizendo que ele tem um pastor, ele também já contempla outra coisa. Ele contempla que o fato dele ter pastor não o tira, não o blinda do vale da sombra da morte. O fato dele ter pastor faz com que o vale da sombra da morte seja suportável, mas ele existe. Eu tenho um pastor e isso é uma alegria, ele cuida do meu coração. E não necessariamente dos caminhos que eu ando, porque na vida nós temos muitos caminhos, e a maioria deles eu entro fruto das minhas escolhas. Por isso que eu tenho que cuidar do meu coração. Por isso que de fato eu tenho que colocar Deus como pastor, para na minha tomada de decisões eu tomar boas decisões. Mas a vida, quer seja por decisões minhas ou pela conjuntura do mundo em que eu vivo, existem vales sombrios, existe o caminho da morte. Ou seja, eu posso nutrir a ilusão de usar o primeiro versículo do Salmo 23 como um abracadabra para eu ser feliz e bem-sucedido na vida, como uma blindagem que vai tirar todas as dificuldades do meu caminho, mas isso não é uma realidade aqui, pelo menos não é uma realidade da Bethesda, porque aqui nós temos pessoas sofrendo, e pessoas que têm em Deus um pastor. Pessoas que estão com a sua espiritualidade guardada no pastor, mas elas sofreram, elas precisam orar, elas precisam de acolhimento, elas precisam de carinho. Por quê? Porque a fé não é você não ter problemas, a fé é a maneira como você vai passar por eles. Então o Salmo 23, ele não é um grito de guerra de vitória. O Salmo 23 é uma declaração de integridade de um relacionamento com Deus diante das dificuldades da vida. Eu tenho um pastor e isso me basta, porque no dia que eu entrar no vale da sombra da morte, eu sei que a sua mão estará comigo, me sustentando, soprando vida e coragem dentro de mim. Então o Salmo 23 pode ser o nosso salmo do coração? Claro, deve, sem a ilusão. Porque quando a gente nutre essa fé que nos livra de todo o mal, e aí o mal acontece, isso não atrapalha o nosso relacionamento com o Salmo 23, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, que aí a gente joga a culpa nele. Oh, mas o Senhor é o meu pastor e eu fiquei desempregado. Verdade. As pessoas que têm no Senhor o seu pastor ficam desempregadas, elas têm câncer, elas enfrentam divórcios, elas perdem filhos, e fura o pneu do carro delas igual dos que não têm. Porque o Senhor é o meu pastor não diz respeito a alguma coisa que Deus vai fazer por mim. O Senhor é o meu pastor diz respeito a alguma coisa que eu vou fazer com Deus no dia que o deserto bater na minha porta. É lindo? É. Pô, mas não é mágico, né? Não, por isso que é lindo. É porque não é mágico, é porque é você que vai fazer de mãos dadas com Deus. Por isso que é lindo. Porque não foi um pozinho mágico que caiu na tua cabeça e alterou a tua história. Não, foi você que fez uma parceria, você se atrelou, você se alinhou, você fez um pacto de vida com Deus e isso alterou a sua maneira de enxergar a vida. Então a grande pergunta é que tipo de caminho espiritual que nós queremos. Porque o caminho espiritual que nós queremos vai determinar a maneira como nós vamos ler a Bíblia.
vai determinar a maneira como o Salmo 23 vai entrar no meu coração, vai determinar a maneira como as palavras do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, vão entrar na minha história, como um grito de guerra, ou como uma oração de integridade, em que eu vou enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Então essa percepção, ela é para te animar, não é para tirar de você vida. Porque às vezes o nosso desânimo com a vida é exatamente o fato que a gente criou, ou a gente atrelou a nossa vida a uma fé, em que é a fé que faz as coisas. E a nossa caminhada espiritual, eu não estou dizendo que é a fé que faz as coisas. Não, quem faz sou eu, com a fé que eu tenho em Deus, mas sou eu que faço. Eu me mexo, eu trabalho, e Deus cuida de mim, Deus cuida do meu coração, Deus cuida dos meus sonhos, Deus sopra vida e coragem para eu enfrentar tudo aquilo que a vida apresentar. Ou seja, você pode então fazer esse olhar para a tua vida, para essas dificuldades que você está enfrentando no seu mundo interno, no seu campo pessoal, e você pode fazer esse olhar para essa dificuldade comum que todos nós estamos enfrentando. E aí então nós decidimos que tipo de fé, que tipo de espiritualidade, que tipo de visão de Deus que nós queremos ter. E Abacuque pode nos ajudar, como já falei, nesse caminho de fé, nessa trilha. Onde tem racionalidade, tem estratégia, tem olhos abertos, sim, tem um coração sensível e tem esperança. Porque a nossa fé não precisa fechar os olhos para a vida. Eu tenho fé, então agora eu fecho o olho e não vejo mais nada. Não, ao contrário. Abacuque está invertendo o jogo, falando, não, vamos abrir bem os olhos. Não só para hoje, vamos pensar nas possibilidades do amanhã. De olhos bem abertos, vamos raciocinar. A fé é um convite a gente pensar. A fé não é uma postura de vida onde eu abro mão das minhas atividades cerebrais para poder me relacionar com Deus. Não, eu penso no amanhã. Eu não resolvo o amanhã. Eu não tenho como resolver o amanhã. Eu não resolvo nem agora o que dirá amanhã, porque eu não sei o que é o amanhã. Mas eu já penso. Eu já trabalho com possibilidades. Eu já lido com algumas questões boas ou ruins, porque a minha fé me faz pensar. A minha fé abre os meus olhos para as reais possibilidades da vida. A minha fé faz de mim uma pessoa que está em pé, pensando, articulando, trocando ideias. Não, eu não preciso me esconder, eu não preciso fechar os olhos. Achando que ao fechar os olhos, eu não estou vendo o mundo e logo o mundo também não me verá. Lembre, essa lógica cabe na cabeça das crianças pequenininhas. Na nossa, por mais que a gente tenha o desejo, nós não podemos mais cair nessa. Não podemos e nem devemos, nós não precisamos, a gente pode viver uma vida muito mais bonita e muito mais significativa de mãos dadas com Deus. Então é sem ilusão, mas é com ânimo. É com uma expectativa, a gente tem que viver com expectativa. Mesmo que algumas possibilidades sejam ruins, eu tenho que ter ânimo. Por quê? Exatamente porque as possibilidades são ruins. Porque se algumas possibilidades são ruins e eu já estou desanimado diante delas, seguramente eu serei devorado por elas. Então o ânimo não é só na hora que as coisas estão boas, não. O ânimo é exatamente quando as coisas estão complicadas. Aí é que eu preciso me animar. Por isso que por diversas vezes na Bíblia nós temos uma palavra de ânimo. E a palavra de ânimo é diante do quê? Ela é dada em qual circunstância? Numa festa? Num casamento? Não, a palavra de ânimo é diante exatamente daquele momento em que os discípulos estão na beira da praia, frustrados porque não conseguiram pegar peixe nenhum, lavando as redes, deprimidos, depressivos, porque não conseguiram fazer e lidar com as dificuldades da vida. E naquele momento ali, o que Jesus diz para eles? Ânimo, tenta de novo. Anime o seu coração. Mas Senhor, está muito difícil. Mas é exatamente porque está difícil, porque está cansado que você tem que se animar. Por quê? Porque amanhã vai faltar comida na tua mesa. Amanhã vão faltar coisas essenciais, então você tem que se animar. Então Jesus vem e fala assim, olha, vocês vão ter muitas dificuldades, mas ânimo. O ânimo é quando? É na festa? Não, no meio de uma festa eu não preciso falar para você se animar, que você já está animado. A não ser que a festa seja muito ruim. Aí eu não diria para você animar, eu diria para você ir embora. Não, o ânimo é exatamente
quando a gente está vivendo um período complicado da nossa vida. Nessa hora nós vamos atrás do ânimo. É naquela hora que a gente quer enterrar a cabeça, esquecer o mundo, nessa hora eu tenho que encher meu coração de ânimo. Naquele momento em que eu não quero mais sair da cama, que eu abro o olho e falo, nossa, segunda-feira, fecho o olho. Não, essa hora que eu tenho que lembrar, não, eu tenho que ter ânimo, porque eu terei uma semana difícil. É exatamente porque eu terei uma semana difícil que eu preciso de ânimo e não de ilusão. E não de frase pronta, porque frase pronta não tira você da cama na segunda-feira de manhã. Mas existem coisas que podem tirar sim você de manhã e fazer com que a sua vida, a sua semana sejam diferentes. E nós acreditamos que os valores do reino de Deus eles dão esse sentido para a tua vida. Faça compromissos que produzam vida e não faça promessas aliadas a punições. Queria que você guardasse isso. Faça compromissos que produzam vida e não promessas aliadas a punições. Porque quando a gente está vivendo um momento muito difícil, é muito comum fazer aquele tipo de oração. Senhor, se o Senhor der um jeito nisso aqui, eu prometo que... E depois dos 2 pontos é só desgraça. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é pessimista ou você é otimista? Eu não sei o que você respondeu, mas as duas coisas são ruins. Na minha opinião, as duas são uma maneira bastante ruim de organizar a vida. Eu gosto de uma frase do Oscar Wilde sobre os pessimistas, que ele diz assim, o pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre 2 coisas ruins, escolhe as 2. Você conhece gente assim? Porque tem gente que é assim. Está mó sol, o dia está lindo, ele já sai de guarda-chuva, não vai chover. Isso não é precavido, isso é o chato, né? Entre outras coisas, o pessimista é aquela pessoa que está sempre olhando para as melhores possibilidades da vida e fazendo de alguma maneira com que aquilo que poderia ser bom seja também ruim. E ninguém aguenta viver ao lado de uma pessoa que tem como filosofia de vida ficar sempre olhando as coisas ruins da vida ou o lado negativo da existência. Aí você vai dizer, então eu tenho que ser otimista? Acho que não também. Foi o Ariano Suassuna que organizou mais ou menos assim. O pessimista é um chato e o otimista é um tonto. Por que ele é um tonto? Ou quando ele se torna um tolo? Quando ele começa a achar que a realidade da vida pode ser alterada simplesmente com os bons fluidos do seu coração. Ele se torna um tolo quando ele acha que com a força do pensamento ele vai alterar alguma coisa externa a ele. Pô, mas se eu não posso ser nem otimista e nem pessimista, o que eu serei? Eu não sei o nome não, o seu nome você inventa. Mas eu acho que a gente tem que viver lutando para dar certo. A gente poderia chamar isso de otimismo. Sem nunca esquecer que pode dar errado. A gente tem que organizar a nossa vida como, eu vou fazer de tudo para dar certo. Mas é certeza que vai dar certo? Não é. Eu também preciso contemplar a possibilidade dessa minha ideia dar ruim grandão. Deu ruim? Deu. Mas eu já sabia que poderia dar ruim, porque eu não estou trabalhando ou construindo uma existência que fica de frase pronta, achando que a vida vai dar certo. Por quê? Porque no meu coração eu estou dizendo que vai dar certo. Não, o universo não conspira em favor do meu coração, o universo nem sabe que eu existo. Como o Salmo 23 nos ensina. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lindo, pô, que legal, vamos para frente. Mas logo eu também tenho que lembrar que eu posso passar por períodos extremamente complicados na minha vida. Eu vou lutar para dar certo, sem esquecer que pode dar errado. E a soma dessas 2 posturas, ou pelo menos dessas 2 posturas, é como eu vou tentando construir algo bonito na vida, de mãos dadas com Deus, sem projetar ou jogar em Deus responsabilidades que são minhas e sem abraçar as ilusões para aliviar um pouquinho a minha vida. Ou seja, não adianta eu ficar falando coisas que não tenham conexão com a minha vida, eu preciso conectar aquilo que eu acredito com aquilo que eu vivo.
Não pode haver uma distinção tão grande daquilo que eu falo aqui na Bethesda no domingo, a maneira como eu oro na Bethesda no domingo, da maneira como eu vivo numa segunda-feira, porque senão a fé não tem conexão com a vida. E a nossa ideia é exatamente que a fé seja algo que me faz viver e não um anexo da minha existência. Eu vivo, eu faço, eu trabalho, eu caso, eu dirijo, tá legal. Não, e eu também tenho fé. Eu dou uns 2 passos assim da minha vida, de tudo que faço, e eu também tenho fé. Não, eu vivo, eu prego, eu faço tudo que eu tenho que fazer, e isso tudo que eu faço permeado por aquilo que eu acredito. Porque senão o que é a fé, ela fica exatamente fica bem desenhado com a semana, né? Eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu dou uma relaxada e domingo eu cuido da minha fé. Não, isso não pode, porque eu estou dizendo que a fé é alguma coisa separada, é um anexo da minha vida, é quase que uma coisa que não cabe dentro de mim. Ela não cabe durante a minha semana, então eu coloco ela no domingo. Ela não cabe no meu dia a dia, então não, é o contrário. Eu vivo uma vida de fé de segunda a segunda, e domingo eu celebro aquele em qual eu deposito a minha fé. Domingo não é o dia só que eu venho para, lembrei, eu tenho fé. Não, domingo é o dia que eu celebro a maneira como eu vivi durante a semana o Deus do qual eu professo a minha fé. Ou seja, essa fé é muito mais bonita, porque eu não fico entrando e saindo dela, eu não fico nesse vai e vem de acredito e não acredito. Não, a fé me faz o homem que eu sou. Aquilo que decido, eu já decido baseado naquilo que eu acredito. Eu pego as bem-aventuranças de Jesus, leio, entendo, internalizo, e agora eu vou viver sobre isso, baseado nisso. E eu não preciso ficar lembrando toda hora Jesus dizendo, bem-aventurados os humildes de coração. Não, eu absorvi a humildade como um conceito de vida, ou seja, a fé faz parte do meu dia a dia. Essa pessoa é humilde? É. Então, a vida de fé dela acontece sem ela precisar ficar entrando e saindo. É mais que proferir palavras bonitas, é dar movimento àquilo que eu estou dizendo que eu acredito. E Abacuque me parece ser assim durante o seu livro, durante o seu dia a dia, e aqui é mais bonito ainda, que ele já faz um pacto com ele mesmo de como que ele vai viver, inclusive lá na frente. Inclusive quando coisas vierem a faltar. E o profeta não fica colocando esperanças em coisas que não estão para acontecer. Outra ilusão que vira e mexe nós nutrimos. Ele não fica colocando a vida dele, esperando pessoas que não prometeram voltar. Ele não coloca a solução da vida dele em pessoas que não prometeram dar nada, e ele está esperando aquela pessoa entregar, voltar, receber. Ou seja, pondo a esperança justamente naquilo que não vai acontecer. Como é que eu resolvo minha vida financeira? Cara, é simples, eu estou precisando descobrir 6 números. Que eu resolvo. É assim? Essa é a tua esperança? Ou como eu sempre brinco aqui com vocês, tem gente que está esperando aquela tia rica que não tem filho morrer, né? Essas tias ricas não morrem, meu. Põe tua esperança nisso não, que você não vai resolver teus problemas nunca. Ela te enterra, mas não morre. Ou seja, a gente vai colocando a nossa esperança em coisas fantasiosas, e de novo uma lógica infantil vai tomando conta da nossa fé. E Abacuque não cai nessa ilusão e nem cai, voltando a algo que comecei e volto agora nisso, nas nossas promessas. Não, sério, você já parou para observar como são as promessas que são feitas a Deus? Não, Senhor, se o Senhor arranjar um emprego para mim, eu prometo que eu fico um mês sem comer pizza. E devia ser o contrário, né? Se fizesse algum sentido essa promessa, tinha que ser o contrário. Senhor, eu prometo que se eu ganhar um emprego, eu vou chamar o Vili para comer uma pizza. Senhor, se acontecer não sei o que lá, eu prometo que eu vou ficar sem. As promessas dadas a Deus, elas são sempre na falta e nunca na produção.
Elas são sempre com dor e nunca com alegria. Às vezes você vê pessoas carregando a cruz na beira da estrada. Se eu carrego uma cruz para satisfazer Deus, eu estou dizendo que Deus gosta exatamente da minha dor. Se eu abro mão de coisas bonitas e saudáveis para satisfazer Deus, eu estou dizendo que Deus tem alegria exatamente naquilo que me falta e naquilo que me alegra. Quer dizer, eu entrego para Deus alguma coisa que me faça feliz, porque aí eu fico bem deprê mesmo, jogado na cama, e Deus está dizendo, gostei, legal, está na lama, tá quase afogando, tá, bacana, 1 a 1, segue o jogo. Pô, isso revela não quem Deus é, isso revela que tipo de Deus que eu criei dentro de mim. Aquilo que eu prometo a Deus revela aquilo que eu penso sobre Deus. E a gente poderia fazer o contrário. Senhor, eu estou tão feliz que eu vou reunir os meus amigos, nós vamos fazer um churrasco hoje à tarde. Isso vai ser porque eu celebro a amizade que eu tenho com o Senhor. Senhor, porque um dia a Tua graça me alcançou. Porque um dia entendi a extensão do Seu amor e me lancei nos Teus braços. Eu sou uma pessoa tão feliz que eu vou fazer uma viagem com a minha família, simplesmente para dizer que nós honramos o Teu nome e estamos felizes com a alegria da Tua salvação. O Rubem Alves tem um texto sobre esse lance de promessas, que é um pequeno texto, eu quero ler para vocês. Diz assim: é bom dar presentes para as pessoas amadas. Para uma pessoa amada, a gente pensa muito antes de comprar o presente. Porque o que se deseja é que o presente lhe dê felicidade. Quando eu dou um presente, com esse presente estou dizendo, acho que você vai se alegrar. Uma flor, um CD, um brinquedo, um livro. Quando se fazem promessas a Deus, para assim seduzi-lo a fazer o que queremos, usamos do mesmo artifício. Assim, se tu me deres o que te peço, eu te darei daquilo que gostas. O que você prometer a Deus, revela o que você acha do caráter dele. Sendo assim, por favor, me expliquem, eu só quero entender. Por que é que não fazemos promessas do tipo, vou ler poesia meia hora por dia? Vou ouvir música ao acordar. Vou brincar 1 hora com meu filho. As promessas que se fazem a Deus são sempre de sofrimento. Fazer caminhada de joelho, passar 6 meses sem refrigerante, jejum. Então, é o nosso sofrimento que faz Deus feliz? Deus é sádico? Prestem atenção. Não sou eu que estou dizendo. Isso não é blasfêmia minha. É blasfêmia de quem promete casca de feridas a Deus. As promessas que nós fazemos a Deus quer seja nos dias difíceis ou nos dias bonitos, nos dias fáceis, revela muito sobre a nossa espiritualidade e mostra que tipo de Deus que nós estamos construindo dentro de nós. Abacuque tem em Deus um parceiro que atravessou desertos com as pessoas. Abacuque tem em Deus um aliado de Davi que derrubou um gigante. Abacuque percebe Deus como aquele que ficou junto com Daniel na cova dos leões. Abacuque percebe Deus na vida de Jonatas lutando contra o exército, entre outras lutas e entre outras circunstâncias. Então ele não cruza os braços, nem fica esperando em coisas que podem vir e nem fazendo promessas de cascas de feridas a Deus. Ele faz um pacto com ele mesmo e com Deus de como que ele vai reagir quando os dias difíceis baterem na porta. E não tem barganha. Não tem troca. Não tem oferenda. Tem um diálogo sincero dele com ele mesmo. Ele não fica proferindo palavras ao vento. Vou orar, começa a orar e não sabe mais nem o que está falando. Mas de alguma maneira está fazendo algum combinado, algum pacto com Deus. Ele opta em admitir que na vida assim nós temos que contemplar os vales sombrios. E já que tem vales sombrios, já que há dias difíceis, nós precisamos na verdade cuidar do nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as fontes de vida.
Então eu não gasto minha espiritualidade, eu não gasto meu emocional, não gasto meu relacionamento com Deus tentando aplainar a estrada, porque isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. Ninguém arruma a estrada, você tem que arrumar o seu coração para você viver em qualquer estrada. Ninguém consegue acalmar o mar, isso é uma fantasia, na verdade isso é uma neurose. Você não vai acalmar o mar, o que você tem que acalmar o teu coração para você enfrentar qualquer mar. Porque essa história de, não, Deus vai na frente, Ele vai arrumando a estrada, eu digo para você, cara, qual estrada? Que estrada é essa que Ele vai na frente arrumando e tirando todas as dificuldades, e aí vira aquela estrada plana, mar de céu de brigadeiro? Como? Aonde? Me conta. Quem aqui vive isso? Não, nós falamos isso, mas ninguém aqui hoje de manhã vive isso. O que nós temos aqui hoje de manhã é gente lutando, é gente com dificuldade. Tem gente aqui hoje de manhã passando dificuldade financeira. Tem gente hoje aqui de manhã que talvez essa semana descobriu uma doença. Não, e vai aplainar a estrada, querido, a estrada já não está aplainada. A questão agora não é resolver essa estrada, a questão agora é como é que você vai dar as mãos para Deus e lidar com essa estrada que você jamais pensou em entrar. A vida te colocou aí, e agora? Abacuque contempla esse caos, ele contempla o Salmo 23, ele contempla a morte, nós lemos, mesmo que não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, e nem boi nos estábulos. Ó, que vale sombrio, ele usa de questões do seu mundo, da sua realidade, das suas possibilidades, do mundo em que ele vive, para lidar com a falta. Para nós vem como metáfora do que? Na vida a gente fica com falta, a gente tem falta, a gente nos faltou, eu não tenho. Você pode trocar aqui no versículo dele o que for. Será que ele é um pessimista? Não. Ele apenas está lidando com uma realidade possível a ele e a todos nós. O nome disso é maturidade. O nome disso é uma fé que prepara as pessoas para enfrentar aquilo que é possível à vida. Não é tragédia. Porque mesmo que falte, mesmo que não tenha, mesmo que eu não alcance, possível a todos nós. Nós estamos na pista da existência e ninguém está livre disso. E iludido é quem acha que está. E mentiroso é quem vende essa proteção e essa certeza. Então ele está dizendo que tudo vai por água abaixo? Não, ele está dizendo que mesmo que. Uma fé responsável com a vida e sincera com Deus. Então, para Abacuque, Deus não é aquele que vai fazendo coisas, ajustando pendências, enchendo o curral de ovelhas. Para Abacuque, Deus é a presença que inspira a viver com celeiros cheios ou não. Quem Deus é? Deus é uma presença que me ajuda a viver na escassez, para que eu não desista, e na fartura, para que eu não fique um soberbo. Porque nós temos isso ainda, né? Quando tem muito, a pessoa ainda é capaz de ficar meio arrogante. Então, a gente tem que andar com Deus em todas as instâncias. Na escassez ele está soprando coragem para eu não desistir. E na soberba e na fartura ele está me ajudando a não ficar soberbo, porque hoje está faltando, hoje está sobrando, pode ser que amanhã falte, e eu preciso de Deus para cuidar do meu coração, quer as coisas estejam boas ou não. E o versículo termina dizendo que ele se alegra. Pô, não é nem pessimista, nem otimista, é masoquista. Ele se alegra. Quem que se alegra com um trem desse? Se alegra, na verdade, é com o quê? Você se alegra com o quê? No meio da dificuldade, no meio da dor, você está rindo? Não, o nome disso é loucura, que quem ri na dor é louco. Ele não se alegra com os dias difíceis, Abacuque se alegra porque ele encontrou Deus para viver dias difíceis. Abacuque não se alegra porque sofre, ele se alegra porque ele encontrou um significado para atravessar o sofrimento. Ele se alegra porque ele decidiu um relacionamento com Deus de intimidade, de proximidade, e até os dias difíceis tornam-se dias diferentes, porque ele tem um Deus que anda com ele no vale da sombra da morte. Então o foco aqui não é o que falta, o foco aqui é Deus.
A alegria aqui não é por aquilo que não veio, a alegria aqui é por Deus que sempre está. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não entenda. Ele se alegra porque quem consegue contemplar as dificuldades da vida sem perder o sagrado sentimento de que Deus é Emanuel, Deus conosco, enfrenta as situações com a alegria de saber, eu posso passar tudo o que for. Pode ser muito difícil, mas jamais será sozinho. Eu posso abrir o resultado de exame e ser a coisa mais terrível, pode ser muito difícil. O enfrentamento pode ser extremamente dolorido. Tem uma coisa que certeza que ele não será: solitário. Porque Deus visita as pessoas em suas dificuldades. Eu só preciso trazer isso à memória, guardar isso no meu coração como um princípio sagrado da minha existência, e assim enfrentar aquilo que a vida está me colocando diante de mim. A alegria do profeta está no fato de que ele não precisa de sorrisos plásticos para agradar a sociedade. De que ele não precisa de vitórias falsas para justificar que ele tem uma fé vitoriosa. A alegria dele está no fato de que os celeiros podem estar vazios, mas o coração está cheio de vida. Faltou no celeiro? Faltou, mas jamais faltou vida, porque o bom pastor está sempre comigo. Ou seja, é o ainda que, mesmo que, contudo, eu vou continuar me alegrando, porque a minha despensa ficou vazia, mas a minha vida continuou tendo um sentido. Eu perdi o emprego que eu tanto gostava, mas eu não era definido pelo emprego que eu tinha, eu sou definido por aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu não tenho mais a grana que eu tinha antes. Eu queria ter, mas não tenho mais, eu tive que me reinventar financeiramente. Isso me entristeceu, mas não tirou de mim o sentido da vida, porque eu não sou cifra, eu sou um ser humano e me percebo amado de Deus, tendo ou não tendo, essa é a minha alegria. Essa é a salvação. Ou poderia dizer que essa é uma das salvações que nós temos em Deus. Viver momentos difíceis e não questionar a bondade de Deus. Viver momentos doloridos e mesmo assim não se sentir abandonado por Ele. Viver celeiros vazios e mesmo assim saber que o nosso coração está guardado no Senhor, que é doador da vida. Os dias difíceis estão aí para todos nós. Repito, nós temos nossos problemas coletivos e os nossos problemas individuais. E nenhum de nós precisa prometer dores para receber o favor divino. Porque Deus é amoroso e bom, e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.